Meu nome é Pedro Benevenuto Valadares. Meu e-mail está aí embaixo, caso vocês queiram depois trocar uma ideia comigo sobre o biblioteca em si ou qualquer assunto relacionado à acústica. Eu estou trabalhando agora com o Bruno, vocês são meus colegas do Laboratório de Acústica das Comunicações, que é um laboratório destinado a esse tema de pesquisa em áudio espacial e todos os afluentes que vêm disso. E vamos começar a aprender sobre essa biblioteca. Bom, quando a gente vai começar a estudar uma coisa, é sempre interessante saber por que a coisa tem esse nome, né? Por exemplo, se você já usou o NumPy no Python, é bem tranquilo você perceber que é porque é uma biblioteca numérica, então o prefixo num é por isso. Então, assim, eles deram esse nome de Python. Eu chamo de Python, eu não gosto de chamar de Pita porque eu lembro de um personagem de um filme aí. Mas eu acabo falando Python mesmo porque Python fica melhor para mim. Mas então, eles botaram esse T e esse A por conta do nome que eles quiseram botar. Python for Technical Acoustics, ou seja, para medições acústicas, medições técnicas, né? Então é um toolbox para processar áudio, sinal vibracional no geral e trabalhar com acústica. Uma coisa interessante da gente perceber é que o Python é uma das linguagens, uma das bibliotecas que usa a programação orientada a objetos, né? POO. E o que isso ajuda a gente? Se você não está tão acostumado assim a programar, eu, por exemplo, não sou um exímio programador. A maioria dos problemas que eu resolvo em programação, eu uso uma estrutura procedural ou estrutural, que chama, que você faz uma função, passa vários parâmetros e a partir daí você calcula um resultado, joga um return. Mas o que acontece? Quando seus códigos vão ficando muito grandes, muito longos, você pode ter funções que acabam tendo uma interdependência entre si muito tênue, muito grande. Às vezes você não consegue modelar isso bem. E aí você tem o chamado, que eles chamam spaghetti code, né? O código espaguete. Você tem uma teia de decisões e aí acaba que uma das funções cracha e você fica sem saber o que fazer. Aí o que acontece? A programação orientada a objetos, ela veio meio que para solucionar esse problema, que ela faz com que variáveis específicas, variáveis que têm relação com funções específicas, sejam aglutinadas, sejam juntadas em um objeto. Então, nos exemplos que a gente vai ver a seguir, sempre eu estou falando de objetos, 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 não é porque o nome foi escolhido por acaso, é porque realmente é um objeto de programação orientada a objetos. E só para complementar, os objetos, eles são essa junção de variáveis e funções, e os objetos mesmo, perdão, os parâmetros, digamos assim, por exemplo, a frequência que a gente vai estar trabalhando, o número de samples, são propriedades. E as ações, ou seja, comece a medida, pare, repita, isso são métodos que a gente vai usar. Todo esse processo aí da programação orientada a objetos é um dos pilares que chama encapsulação. Tem esse intuito de a gente deixar a programação muito mais alto nível e fácil uso. Bom, eu vou passar rapidinho aqui pelo sumário que a gente vai ter. Eu tentei montar esse sumário na forma como eu descobri essa biblioteca. Eu fui primeiro tentando fazer coisas por motivações que eu tinha de estou mexendo com uma biblioteca de acústica, vamos ver quais são os melhores exemplos que eu posso fazer aqui para a galera ficar motivada. E uma coisa importante, gente, é que eu aqui não estou com acesso a nenhum laboratório, então, assim, tudo foi meio homemade, os resultados que eu vou dar, os exemplos que eu vou dar são meio, assim, não tem o rigor de um resultado científico, mas eu espero que seja suficiente para motivar vocês aí, assim que vocês saírem da apresentação, a começar a programar. Bom, vamos passar pelo sumário aqui rapidamente. A gente vai introduzir essa biblioteca e o porquê da gente estar falando dela agora, justamente em Python, né? O porquê que a gente está falando disso. Depois a gente vai botar alguns exemplos para, se vocês estiverem com o Spider instalado, para a gente começar a programar de leve. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais falando das classes, ou seja, dos tipos de objetos que eu enunciei aqui na programação, orientada a objetos. Esse módulo salas era um dos módulos um dos módulos que eu mais estava empolgado para mostrar para vocês. E eu tive vários problemas com ele, porque a Python é um projeto em desenvolvimento, né? Então, consequentemente, você vai estar mexendo com o módulo
e o módulo vai ter alguns problemas. Você vê no GitHub, esse módulo mesmo está com alguns pull requests. Eu falei com o Matheus e o João para eles darem uma ajustada, e aí eu espero que no futuro a gente até consiga ajudar eles a botar esse módulo mais para frente. Aqui fiz um extra, que é uma coisa que eu me empolgo bastante, que é síntese digital de áudio. É só um extra, na Python não necessariamente foi feita para isso, mas a gente pode ver uma outra aplicação interessante, e aí eu termino a apresentação. Bom, nos últimos anos, eu acho que, mesmo se você não é um fã de programação, ou se você programa há muito tempo, o Python vem sido uma das linguagens que mais está crescendo em popularidade. Por quê? Porque ela é uma linguagem que ela é uma linguagem interpretada. Então, digamos assim, ela é muito mais amigável para o programador que está começando ali. Você não precisa, tipo assim, quando você escreve um script, a máquina não vai pegar aquele texto, vai converter para instruções de máquina diretamente. Ele vai escolher as melhores instruções que se adequam a resolver aquele propósito ali. Então, por isso, ela é uma linguagem mais intuitiva. A gente lê muitos códigos também. E por que que a gente precisa de um toolbox desse de acústica para o Python? Justamente por isso, né? Porque o Python está crescendo cada vez mais e o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria encabeçou esse projeto de fazer uma tradução de outros toolbox que já existiam para Octave, MATLAB e transferir essas funcionalidades para o Python. Bom, vamos falar um pouquinho das dependências que a gente tem dessa biblioteca. O que você precisa ter instalado para instalar a Python, para poder usá-la? Primeiramente, a gente vai precisar do NumPy, é uma biblioteca bem conhecida aí de quem usa Python, para propósito científico, ou até se você está trabalhando com matrizes, o pessoal aí de Machine Learning usa pra caramba o NumPy. O SciPy também é uma biblioteca muito utilizada em computação científica, então a gente vai precisar dela. O Matplotlib, que é uma biblioteca excelente para a gente plotar gráficos. O Sound Device, que é um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui, porque a gente vai conseguir ter um intercâmbio com a face externa, ou seja, device, ou seja, de entrada e saída. Esse módulo aí, ele é responsável por fazer esse intercâmbio. O Soundfile, que ele basicamente faz com que a gente consiga escrever e ler arquivos WAV. Esse H5Py, ele é um cara que ajuda a gente, ele é integrado com o NumPy, e ele permite que a gente armazene e manipule grandes conjuntos de dados e a gente escreva eles em um formato binário, padrão. Então, se a gente quiser, por exemplo, salvar um objeto de sinal aqui no Python e depois exportar para um colega que está trabalhando no MATLAB ou no Octave, a gente consegue fazer esse intercâmbio facilmente pelo formato H5Py. E, por fim, a gente tem a Numba, que eu dei uma pesquisada e basicamente, assim, de forma bem simples, tá? É um compilador que vai fazer com que os códigos do Python rodem mais rápido. Ele é um compilador de alta performance destinado para a computação científica. Quando a gente tem a junção de todos esses, a gente consegue simplesmente escrever no terminal para instalar a Python. E aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa sobre essa questão do Python, do Python ser um projeto em desenvolvimento, né? A gente, sempre quando está aprendendo alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é ver um bocado de exemplo e a gente adapta para os nossos propósitos, mas como é uma biblioteca em desenvolvimento, a gente talvez não tenha esse arcabouço todo. Então, por que é importante a gente usar o GitHub? Porque é um dos maiores repositórios que a gente tem para código, para compartilhar ideias de projetos. E até o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria me indicou claro, eu falei com eles inicialmente por e-mail, mas eles me indicaram a eu usar mais o Git, fazer vários pull requests. Então, assim, é uma responsabilidade que a gente pode tomar de querer ajudar eles a deixar o Toolbox cada vez mais poderoso. E para a gente instalar a versão mais atual, a gente pode simplesmente digitar no nosso terminal aqui do Python, no nosso kernel, esse código aí de baixo, para instalar diretamente do GitHub a versão mais atualizada. Segundamente, outra coisa que a gente vai usar bastante foi um docs que eles fizeram. O docs é basicamente as docstrings. Para quem não sabe o que é docstrings, é basicamente uma string do Python
a gente consegue documentar melhor o que uma função faz. Então, quando você define uma função, ele já abre a possibilidade de você fazer uma docstring explicando o que essa função faz ou quais argumentos que ela precisa ter. E aí, tanto as docstrings quanto os docs, eles têm uma documentação bem simples, bem acessível. E aqui eu queria fazer uma pequena reflexão sobre o propósito desse seminário, que não é fazer assim que vocês serem super programadores aí da Python, mas pelo menos vocês se sentirem motivados a mexer cada vez mais com esse toolbox aí, que é bem interessante. Vamos fazer o que a gente faz em várias linguagens, né? A gente primeiro faz o Hello World. Só que nesse caso, qual é o equivalente do Hello World para o Python? Em vez da gente printar o Word na tela, vamos ver quais são os valores padrão que a gente tem, as propriedades, né, dos objetos, e quais são os dispositivos que a gente tem a nosso recurso. Como aqui eu não estava usando nenhuma interface externa, você pode ver que eu só tenho o meu built-in microphone, que ele está indexado aqui como 0, e eu tenho o 1, que é o built-in output, que simplesmente são os falantes do meu computador. Aqui embaixo eu tenho várias propriedades que a gente futuramente vai conseguir mudar, como sample rate, length domain, FFT degree. A gente tem várias coisas que são auto-explicáveis, como, por exemplo, aqui a largura de banda, né, que a gente está trabalhando nos sinais, de frequência mínima e frequência máxima, e caso a gente queira mudar alguma coisa específica nessas propriedades, é só a gente usar essa função aqui de baixo, python.default.set_defaults. Aí a gente passa com um parâmetro a propriedade que a gente quer mudar e igual, ou seja, recebe o valor, à propriedade que a gente, ou ao valor que a gente quer que assuma, né? De fato. Então, para fazer toda essa programação, todo esse desenvolvimento aí, eu recomendo bastante o que os desenvolvedores também recomendam, que é esse IDE Spider. É um ambiente de desenvolvimento científico que é distribuído pelo pacotão assim, científico da Anaconda, né? Que é bem tranquilo de usar, bem fácil de mexer. Inclusive o Jupyter vem integrado, o PyCharm, que é uma outra IDE que eu uso, que é muito legal, ela vem integrada no Anaconda, tudo junto. É um pacotão aí destinado para quem quer programar cientificamente. Algumas motivações que fizeram eu guiar os exemplos e preparar essas exemplificações para vocês foi pensar no que eu poderia fazer com essa biblioteca, né? Primeiramente, eu pensei que a gente poderia gerar e gravar sinais. A gente talvez fazer um pré e pós-processamento, uma filtragem, uma calibração de ganho inicial. A gente poderia visualizar os sinais em tempo e frequência. A gente poderia trabalhar com múltiplos canais. A gente poderia fazer uma análise desses sinais, ou seja, descobrir qual é o pico de level durante um sinal e analisar o porquê daquilo. E, por fim, medições de salas acústicas. Só para esse final aqui das medições das salas acústicas, o ideal seria usar o módulo Rooms, que é um módulo da Python destinado a isso, mas por conta de justamente ser um projeto em desenvolvimento, esse módulo está com algumas alterações e eu fiz um exemplo no final só para dar um gostinho assim do que seria. Mas vamos em frente. Bom, o primeiro exemplo é bem tranquilo aqui. A gente vai, primeiramente, importar a Python no nosso código e a gente vai perguntar aqui como é que a gente deseja gerar esse som e escutá-lo. A gente pode escutar ele de duas formas. A primeira forma é mais interativa, é o recurso, o método play, né? A gente vê aqui que eu atribuo a variável x, eu falo Python, gere um sweep, em português seria isso, ou seja, gere para mim um sinal sweep, e aí eu consigo, pelo método xplay, tocar ele na própria execução do programa. Segundamente, eu poderia escolher um caminho mais indireto, eu poderia escrever um arquivo wave com esse signal object, esse objeto de sinal, fazendo o mesmo processo, né? Python functions write wave, ou seja, escreva essa onda para mim. E aí aqui é só passar o nome do arquivo que você quer e o objeto em si. Se você não está conseguindo rodar a primeira forma, provavelmente é porque você ou a sua IDE de desenvolvimento não está comportando o IPython, que é
basicamente um Python mais interativo. O Python tem esses problemas de rodar áudio enquanto ele executa programas. E talvez os mais computeiros aí, talvez estejam se perguntando por que você definiu o X duas vezes, né? Porque eu inicialmente tinha colocado ele fora desses condicionais, só que aos poucos eu fui vendo que a Python ela não recebe bem quando você gera coisas e você aplica métodos sobre elas em diferentes escopos. Então, se você for trabalhar com alguma coisa que você está gerando e logo em seguida tocando, é sempre bom você colocar tudo num escopo só. Por isso que eu tive que gerar duas vezes o sinal aí. E aqui, só para ilustrar aqui o teste sweep wave sendo escrito, aqui no lado eu tenho o arquivo wave sendo escrito aí no diretório que eu estou trabalhando, que é o python _spider. Bom, segundo exemplo, gente, eu pensei, vamos tentar gravar algum som. Vamos tentar fazer a Python gravar um som pra gente e depois a gente escuta esse som. Eu queria muito mostrar para vocês aqui, mas eu estava mexendo com o Arthur e a gente não conseguiu achar uma forma de escutar. Talvez depois até vocês saibam de alguma forma e num próximo momento a gente poderia combinar isso. Mas inicialmente a gente vai fazer já antes, a gente gerou um objeto. Vamos gerar agora um objeto, mas não um sinal. Vamos gerar um objeto de medida. Ou seja, a gente quer gerar um measurement object no Python. E a gente vai fazer aqui essa passagem dessa string aqui, rec, porque ela diz o tipo de medida que eu estou querendo. Mais para frente a gente vai ver certinho esse generate, tá? Eu só estou motivando vocês aí de como é quase um português essa programação. É basicamente uma variável que está recebendo um objeto de medida. Eu vou, igual eu tinha explicado lá atrás na programação orientada a objetos, colocar um método nesse objeto e futuramente eu vou tocar ele pelos alto-falantes do meu PC. Talvez você tenha reparado aqui embaixo que, por definição, na própria construção das funções, ele sempre retorna para mim o máximo nível de level, o máximo nível de excitação no sinal, em dB, né? Isso aí é um bom parâmetro de controle, especialmente se você está gravando um sinal e ocorre um clipping, por exemplo. Você quer saber quando tem um clipping, né? Então, na hora ele printa lá um attention vermelho, assim, e você fica ciente de que ocorreu o clipping e você deve gravar novamente. Então, gente, agora vamos entender de fato o generate. Vocês perceberam como a programação foi intuitiva com esse método? Foi bem tranquila, né? Então, os próprios desenvolvedores, eles recomendam que você comece a programar nessa biblioteca usando esse generate. Porque eles foram fazendo toda a programação, toda a arquitetura do código, e eles viram que, às vezes, as coisas ficaram muito compartimentadas. Então, às vezes, era um objeto dentro de um objeto que precisava de uma inicialização específica e você tinha uma dificuldade de acesso para fazer uma ação de fato. Então, o que eles fizeram? Eles automatizaram algumas coisas com esse generate, eles deixaram mais instantâneo o uso. E aí eles dizem que a gente só tem que manipular a classe quando for necessário mesmo. E aí eu fiz um exemplo mais na frente, em que é realmente quase que indispensável a gente manipular uma classe. Mas por enquanto vamos ver exemplos sem essa manipulação. Bom, o generate, vamos dissecar ele um pouquinho mais. A gente pode gerar um seno, por exemplo. A gente pode passar como parâmetros aí a amplitude RMS, frequência, o tempo de duração, time length. A gente pode dizer qual é a fase que a gente está usando. A gente pode dizer qual é o sample rate, o FFT degree. A gente pode passar todos esses parâmetros aí custom para gerar um seno com nossa necessidade. De forma análoga para o sweep, né? A gente pode fazer um sweep de frequência mínima, com o intervalo, né, de frequência mínima, de frequência máxima, o sample rate que eu estou usando. Novamente, ele tem um janelamento também. E aí o que acontece? Esse generate, se vocês perceberam, ele tem uma espécie de implementação dentro dele que já tem alguns bons costumes, sabe? Na prática de gravar sinais. Por exemplo, esse janelamento aí que ele faz e esse start margin, stop margin, apesar de estar igual a none, é porque, na verdade, esse none não é que ele não vai receber nada, é que ele vai carregar as propriedades
pré-definidas lá no Python.defaults, que eu expliquei no primeiro slide. Mas então, ele tem esses bons costumes porque a gente sabe que, por exemplo, se a gente grava um sinal que tem picos muito acentuados nas bordas, a gente faz, por exemplo, a fast Fourier transform desse cara. É bem possível que tenha algum problema, algum vazamento em tempo ou em frequência. Você consegue analisar, porque o FF Transform ele pega aquela secção do sinal e ele vai copiando e colando, né? E aí ele aplica aquilo, ele faz a transformada de Fourier para esse grande código que fica copiado e colado. Então você vê que pelos picos você vai ter vários problemas no final para quando você for plotar esse cara. Você consegue também gerar ruído. Eles dizem que você pode, vão poder futuramente gerar ruídos branco, rosa, azul, mas por enquanto o branco é o que está feito. A gente também pode gerar impulsos, um impulso normalizado no tempo zero. A gente pode, como a gente viu anteriormente no exemplo 2, gerar uma medida, um objeto de medida. Esse cara aqui vale a pena a gente adentrar um pouquinho mais, porque ele tem 3 tipos. A gente consegue fazer um objeto de medida tipo recording, ou seja, ele simplesmente gravar alguma coisa ao meu redor e depois reproduzir, depois você manipular da forma como você quiser. O playback em recording, ou seja, ao mesmo tempo que ele tem um sinal de excitação dos alto-falantes, ele consegue gravar o que está... ele consegue gravar simultaneamente, é isso. Ele consegue tocar e gravar simultaneamente. E o transfer function, que ele basicamente é um playback and recording, só que ele faz já um cálculo de entrada e saída para conseguir descobrir qual é a função de transferência que a gente está lidando nesse sistema. Vamos para frente aqui. Bom, a gente pode passar vários parâmetros, né? Alguns repetidos que a gente já tinha visto, mas a gente consegue ver que dá para modificar length domain, ou seja, a gente dá para modificar qual é a medida de tempo que a gente está utilizando, a gente consegue ver quantas samples que a gente está mexendo com o FFT degree, que o FFT degree, ele basicamente é o expoente numa base 2. Se você pegar 2 e elevar ao FFT degree, você vai ter o número de samples que você está trabalhando. O sinal de excitação que você está jogando no circuito, no sistema, o sample rate, frequência mínima e máxima, qual dispositivo que você está utilizando, quais canais você está utilizando. E aqui ele dá um exemplinho de como inicializar com cada tipo de measurement, cada tipo de medida. Bom, esse exemplo aqui, gente, só para descontrair um pouquinho, vou contar para vocês a motivação que me levou a fazer ele. Esse exemplo nasceu de uma confusão de minha mãe com a minha voz e a voz do meu irmão. A gente tem idades parecidas, nós dois somos homens, e a gente fala meio parecido. Então, quando a gente atende ela no telefone ou liga para ela, a primeira coisa que ela faz é falar o nome errado, do filho errado. Então, aí eu pensei, deixa eu pegar essa biblioteca aí que o Bruno falou para eu fazer o seminário e vamos ver o que acontece se eu ploto os 2 áudios e contrasto eles. E posteriormente eu pego um terceiro e comparo, né? Aí aqui eu fiz uma brincadeirinha que eu faço todos os meus códigos, esse key, que é eu inicializo ele como uma variável vazia, uma lista vazia, um string vazia, e dependendo do que eu aperte, eu consigo fazer uma ação ou outra, uma decisão ou outra. Aqui no caso, eu aperto 1, por exemplo, no meu keyboard. Aí eu entro aqui e eu gero um objeto de medida, eu falo comece a gravar e eu toco o que eu acabei de gravar e no futuro eu escrevo esse signal object num arquivo meu audio.wave, tá? Você tem que botar a extensão, senão ele dá problema. É bom sempre botar a extensão que você está trabalhando. E aí, meu irmão, ele apertou o 2, ele gravou o dele, e aí a gente plotou os 2 caras, os dois sinais contrastados em tempo e frequência, né? Para fazer o terceiro, eu deixei algumas linhas em comentário aqui. Eu deixei essa aqui em comentário, para ele não sobrepor o arquivo que eu tinha feito. Essa aqui também, para ele não gerar nenhum objeto de medida que eu não quisesse. Eu basicamente carreguei aqui nessa meu áudio o Python Read Wave, ou seja, eu usei esse recurso de ler o arquivo Wave
já havia sido escrito, e comparei ele com o áudio 2. O 2 eu não mudei nada, tá? Eu só deixei para gravar a voz de prova, né? O terceiro sinal que a gente gravou aqui. E aí esse foi o resultado. Eu até mandei para vocês para ver o que a gente poderia falar sobre esses caras, e eu pensei que talvez pudesse até dizer que a gente tivesse uma similaridade maior entre sinais de voz contrastados na frequência para homens e para mulheres, a gente pudesse fazer uma identificação de gênero, só que, claro que vocês me mostraram que existem vários fatores que devem ser considerados, como androgenia, por exemplo, idade, forma de fala, até as vogais que você fala durante a gravação influenciam, vários outros fatores. Inclusive tem um artigo da China que diz que o F0, ou seja, a frequência mais predominante que você tem, que é o parâmetro que vai identificar mais se você está ouvindo uma voz masculina ou feminina, né? Mas então, a gente combinou de falar a mesma coisa. Aqui vocês podem ver o meu terminal aqui, eu digitando as coisas. E aí eu consegui contrastar a minha voz com a do meu irmão e futuramente a minha voz com a da minha mãe. A gente pode ver aqui que tem uma diferença grande aqui nesse espectro daqui. Novamente, isso é um resultado interessante, não é um resultado científico. Precisaria fazer várias medições e controlar vários parâmetros, mas aqui é só para motivar vocês. Bom, já fomos para o Generate, vamos ver agora as funções que a gente tem. E são várias, tá, gente? Eu tentei nos exemplos usar várias, mas tem horas que a gente tem que inventar bastante para usar todas. Então vamos começar aqui. Essa aqui, na verdade, a gente já usou. O Pyra List Devices, a gente tinha utilizado para a gente ver quais são os tipos de dispositivos que a gente tem a nosso favor. Como a gente não tinha conectado nenhuma interface externa, só o que ele printava ali para mim era 0 e 1. Mas futuramente eu usei uma interface de áudio que estava aqui em casa, e aí eu consegui... a gente consegue observar que o List Devices é diferente, ele consegue reconhecer. Esse FFT Degree, que ele basicamente te dá o expoente, tal que se você eleva esse expoente a 2, você consegue descobrir qual é o número de samples que você está trabalhando, e basta você passar o time length, que é o tempo de medida que você está trabalhando, e o sample rate, a taxa de amostragem. Aqui são alguns recursos que a gente também já viu, o Python Read Wave, o Python Write Wave. Esse merge aqui, ele basicamente pega vários signal objects, e ele colapsa, ele junta eles em um signal object só. Inclusive seria muito interessante eles fazerem uma função inversa, né? Um split, para pegar esse signal object cheio de signal objects dentro e depois espalhar ele, né? Vou até dar essa ideia para eles depois. A gente tem como fazer aqui no teu box original você fala o sinal.ch, que é o channel, e separa. Eles devem ter, talvez tenham comido bola. Talvez tenha. Ou talvez eu. Vou falar depois com eles. Vamos lá. O Python FT Convolve faz a convolução de dois signal objects aqui no tempo. Eu vou futuramente mostrar para vocês um exemplo de filtragem passa baixa que eu fiz com uma das minhas músicas preferidas do Queen. E é uma pena que talvez não seja possível ouvir, mas eu vou, assim que acabar essa apresentação, compartilhar com vocês os códigos e aí vocês vão ver a diferença. Esse Find Delay aqui eu fiquei bastante animado, porque se a gente consegue descobrir o delay entre dois sinais no domínio do tempo, talvez a gente consiga, trabalhando com múltiplos canais, descobrir talvez o ITD, né? O Interneural Time Difference, de uma pessoa, por exemplo, escutando do ouvido esquerdo e do ouvido direito de uma pessoa escutando uma fonte sonora. Só que aí, cara, eu fui usar essa função e tá com um probleminha. Eu já avisei para eles e aí em breve eu espero que eles corrijam. Aqui para frente a gente tem o Python Correcting Coefficient, que é um recurso... Ou se você animar, você corrige e sobe, né? Ou eu mesmo. Aqui é o Python Correction Coefficient. Ele basicamente vai pegar esses dois signal objects como argumentos e ele vai tentar ajustar fazer um ajuste linear entre os dois, e no final das contas ele retorna para mim um valor que, se não me engano, varia entre 0 e 1, e diz a proximidade linear entre esses dois sinais. Aqui o Python Resample é para se a gente quiser pegar um signal object e a gente quiser usar uma nova taxa de amostragem nele.
Então, se a gente quiser estudar compressão, por exemplo, decimação, ou se por algum motivo tiver o esforço computacional para usar uma taxa seja muito grande, a gente pode baixar ela. Tem muitas aplicações desse resample que são bem interessantes. Para frente a gente tem esse peak time, que ele basicamente vai dizer em qual tempo eu tive o pico de volume dentro de um sinal. A gente também tem o plot time DB, o plot time frequency, o plot time bars e o plot time spectrogram, que ele vai fazer o plot de vários tipos de gráfico para um certo sinal. E por fim, aí essas duas funções, o save e o load, elas utilizam daquele módulo que a gente viu, o H5Py, para escrever em formato binário, em formato padrão, para que a gente consiga dialogar com outras linguagens, por exemplo, como MATLAB e Octave. Esse exemplo aqui, galera, eu fiquei bastante animado porque foi o primeiro exemplo que eu consegui usar uma interface externa de áudio, né? Eu estava usando uma interface aqui da Behringer chamada UMC22. Ela tem duas entradas e uma saída. Na verdade, duas saídas. Então, o que eu fiz? Eu gerei... Primeiramente, eu printei, né, quais os dispositivos que a gente tem a nosso favor, a gente pode usar. Segundamente, eu gerei esse objeto de medida do tipo recording. E aí, aqui no device, gente, a gente faz o seguinte. A gente passa essa lista, sendo que o primeiro elemento aqui é nosso input. E nosso segundo elemento é o output. Então, se eu quero, por exemplo, que o sinal entre por minha interface e ele saia pelos alto-falantes do meu computador, eu coloco 3 em 1. Por que esse 3? Porque a gente vai ver para frente que naquela indexação dos tipos dos dispositivos que a gente está usando, a minha interface de áudio ela tem index 3. E o 1, se você não lembra, é os alto-falantes do PC. Então, basicamente, eu estou dizendo para entrar por minha interface e sair pelos alto-falantes. Como a gente está usando um canal só, eu deixei aqui restrito em um canal. Vamos lá, vamos fazer esse objeto de medida começar a medir de fato e vamos depois tocar ele de forma interativa. Novamente, se o play não estiver funcionando, gente, podem utilizar o outro método. Podem salvar H5Py ou podem gerar arquivo Wave, tá? Tudo vai depender se você tiver esse Python interativo aí disponível. E aí, por fim, eu plotei duas figuras no tempo e na frequência desse cara que eu gravei aqui. Bom, eu toquei na minha guitarra um strumming, por isso que tem esses picos aqui, né, de volume. E aqui está o espectro na frequência. Só para ilustrar o que eu tinha falado aqui, vocês conseguem ver que aqui o index é 3, certo? Aí eu coloco 3 para ser o device de entrada, já que ele está dizendo aqui 2 in. E aqui o meu de saída vai ser esse built-in output, que são os meus alto-falantes do PC. Vamos agora ver um outro tipo de plot. Vamos ver o plot do espectrograma. O espectrograma é uma ferramenta muito útil para a gente que trabalha com áudio, e eu achei legal a gente mostrar como a gente poderia plotar ele tranquilamente com a Python. Para esse objeto de medida, eu quis fazer algumas modificações customizadas, eu quis que ele durasse um tempo específico, e para isso a gente vai precisar explicitar aqui, além do tipo de objeto que a gente está gerando, o length domain como time, porque quando a gente muda para time, ele automaticamente começa a reconhecer esse time length aqui em segundos, tá? Então eu quis que o meu generate measurement durasse 15 segundos, a uma sample rate aqui de 44.1 K. Vamos fazer esse cara rodar, então. Vamos começar essa medição. Aí, posteriormente, eu plotei o espectrograma desse REC. E aqui, eu quis ver uma coisa, eu quis, por curiosidade, ver se a gente conseguia observar um aliasing, por exemplo, acontecendo com um downsampling, ou seja, uma compressão, a gente abaixa, né, a nossa taxa de amostragem. E aí, vamos ver o que acontece. Bom, aí a gente consegue ver o espectrograma bonitão aqui, nesse lado esquerdo da primeira medição. E, segundamente, você fala, pô, Pedro, mas não era isso que eu estava esperando, cara. Eu pensei que toda essa parte aqui de cima
ia ser limada. O que está acontecendo aí? Basicamente, o próprio Python no plot, ele já faz um ajuste de eixo para você. Então, ele já tem esse recurso de data visualization. Você já consegue visualizar seus dados melhor. Então, você pode ver que esse cara aqui, ele está indo de 0 a 5.000, enquanto que esse aqui está indo de 0 a 20. Então, imagina que toda essa parte aqui de cima do espectrograma foi cortada. Que é o que acontece, né? Quando a gente tem o aliasing, a gente perde muita informação de alta frequência. Porque as frequências mais altas, por causa do downsampling, você acaba tendo poucos pontos para reconstruir ela pelo teorema da amostragem. Quando você reconstrói elas, aí você não consegue reconstruir o sinal perfeitamente, ele acaba tendo uma frequência menor do que ele tinha antes, na sua frequência original. E ele se camufla como uma frequência média baixa. Mas é por isso que a gente precisa antes filtrar o sinal. Você faz um passa baixa para depois fazer o downsample, né? Eu propósito mesmo para mostrar. É isso que você falou, Bruno. Para minimizar o erro, eles tem que fazer realmente uma filtragem passa baixa. Bom, esse exemplo é legal, gente. Eu e meu irmão, a gente gravou aqui. Eu gravei com minha guitarra, ele é baixista, ele tocou com o baixo dele. E a gente gravou simultaneamente uma mesma nota. Eu acho que foi na mesma oitava, foi um Lá, se não me engano. E a gente utilizou esse recurso aqui que a Python tem de gravar em múltiplos canais. Novamente, eu printei aqui o List of Devices para ver quais são os dispositivos que a gente tem a nosso alcance. E aqui eu usei aquela primeira função que eu apresentei logo no Hello Python, né, nos primeiros slides. A gente vai, então, setar uma propriedade, a gente vai setar um valor dentro daqueles padrões. Né? Então, aqui, em vez de in channel ser colchete zoom, indicando só um sinal, vamos ampliar para 2. Vamos dizer que a gente tem 2 entradas. E aqui 2 saídas, caso a gente queira fazer uma reprodução em estéreo também. Aqui eu gerei um objeto de medida do tipo recording mesmo. Eu usei aquela indexação que a gente tem de o 3 ser a interface de áudio e o 1 ser o alto-falante do meu PC. O in-channel basicamente foi o canal 1 e o canal 2. O meu canal é o canal 1, o canal azul aqui. E o canal 2 é o canal laranja, como vocês vão ver lá no gráfico. Basicamente eu começo aqui a medição e em seguida eu toquei de forma interativa para eu ter um certo controle sobre o que estava sendo gravado, o áudio, tá? E aí, por fim, eu plotei no tempo normalizado aqui em dB e, por fim, na frequência. Bom, a gente combinou de tocar praticamente ao mesmo tempo a mesma nota, e aqui no tempo, aqui é no tempo em dB, e aqui é o espectro de frequências, né? Como a gente tocou uma nota só, a gente consegue ver alguns picos aqui, provavelmente por causa da série harmônica que a gente tem dessas notas, né? Mas assim, a gente consegue ver que o baixo, o instrumento dele tem um conteúdo um pouquinho maior aqui de baixas frequências, enquanto que a guitarra, ela apesar de um gráfico estar sobreposto com o outro, a gente consegue ver que ela tem um pouquinho mais de informação de média para alta frequência, né? Bom, gente, vamos agora chegar na parte de manipular classes. As classes são basicamente os objetos que a gente gera nessa arquitetura aí de programação orientada a objetos. Tem alguns objetos aqui que eu vou falar um pouquinho menos do que os outros, porque eles são vinculados aos módulos que ainda estão em desenvolvimento, como o Rooms ou Rooms Impulse Response, até o Streaming, que eu fiquei bem animado para mexer, mas o João, que está responsável por ele, me falou que ele está sem tempo agora de mexer por causa da graduação, e aí depois ele ajusta isso. Vamos ver. O Class Pyra Signal Object. O que ele é? O Signal Object ele é basicamente uma lista que contém todas as nossas amostras aqui do primeiro argumento. Ele tem aqui um domínio de tempo, um vetor de tempo, e aqui a gente pode passar uma série de outros argumentos e keywords. O Rec Measure, todos esses measure aqui, eles são parecidos. Eles vão ter um length domain, um FFT degree, um time length. Aí aqui a gente consegue também dizer qual é o expoente
o expoente de 2 que a gente está usando, que dá para você saber qual é o número de amostras que você está trabalhando. No caso de Play Rec Measure, a gente tem especificamente o... Opa, eu ouvi alguma coisa? Não. No caso específico aqui de Play Rec Measure, a gente tem o Excitation, para a gente ter um sinal de excitação que está saindo dos alto-falantes do meu PC. O FRF Measure, a gente vai ter algo parecido. Esse cara, ele está bem encapsulado. Eles, inclusive, falam que para esse FRF Measure, eles não recomendam você inicializar ele diretamente. Eles recomendam você usar ele para aquele Python.generate measurement, e aí você bota kind, que é o tipo de medida que você está gerando, e você bota FRF. Ele já inicializa essa classe aí tranquilamente. O class Python.analysis, ele é um objeto que vai ser muito útil para a gente saber e analisar parâmetros acústicos de salas. Eu não consigo usar ele por causa da limitação da biblioteca, mas eu pretendo futuramente usar bastante ele também. E o streaming, mesma situação. Bom, gente, esse é o exemplo que eu tinha falado, que eu fiz uma filtragem passa baixa no sinal. O sinal que eu carreguei aqui, usando o Pyra Functions Read Wave, foi uma música do Queen, que eu acho uma das melhores entradas aí em músicas do Queen. Tem uma entrada majestosa, assim, do Fred Mercury, um solo animal do Brian May, um solo muito, muito massa. E aí eu quis usar ela para ver como é que ficaria. Aí aqui eu utilizei uma rotina que eu tinha feito para fazer um filtro passa baixa em sinais em Mi14, e aí eu reutilizei ela, gente. Eu peguei e passei aqui parâmetros de frequência de passagem, frequência de rejeição, as bandas, né? E aí o que eu fiz primeiro? Eu só fiz a convolução, porque os dois caras estão no tempo e para mim estava certo, e aí eu botei Python FFT convolve entrada H. Na minha cabeça ele ia fazer a convolução certinho, entrada e o H. Só que aí eu tinha esquecido de uma coisa importante. O Signal Object, ele não é exatamente uma array. Ele é, em parte, uma array, só que a array está compartimentada junto de outras coisas, como o vetor de tempo, por exemplo. Então, qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui? Se eu tenho uma array e eu quero que ela trabalhe como um Signal Object, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que transformar ela no Signal Object. Para isso, é bom você inicializar uma classe. Nesse caso aqui, eu botei que o H, ele recebe basicamente o H de novo, só que com a classe inicializada, no domínio do tempo, numa sample rate aqui de 44.1K. E aí, quando eu fiz a convolução e toquei, eu vi uma das melhores músicas do Queen sendo transformada em uma coisa muito estranha, que parecia que o Queen estava tocando debaixo d'água. E aqui eu ressalto que esse é um caso que é muito, muito legal a gente manipular classes no Python. Bom, esse exemplo aqui, gente, eu fiquei na dúvida se eu botava, se eu não botava, porque eu realmente não tinha um aparato experimental para isso, mas aí eu falei, a gente está fazendo os exemplos bem homemade para motivar a galera, e eu queria que eles pelo menos tivessem uma visão do que seria esse cálculo, né, de parâmetros de salas, por exemplo. Vamos ver como é que a gente tenta calcular uma função de transferência de uma sala. Eu tive que botar o setDefaults aqui para ele voltar a trabalhar só em um canal, em mono, porque senão ele pega o setDefaults lá do exemplo e a gente trabalhou com múltiplos canais. E aí eu simplesmente inicializo ele como a medição que eu estou querendo, como Python Generate Measurement, e aí FRF, ou seja, ele vai gerar dentro desse processo de inicialização, vai gerar um objeto que é um FRF Measurement, e a partir daí ele vai calcular para mim a função de transferência da sala, né? Vamos começar então, aí eu audio.run, uso o método run e ele começa a rodar. E aí a partir daí eu plotei essas duas bem básico, provavelmente ter dúvida aí da maioria do pessoal, mas uma das formas de você calcular uma função de transferência é você fazer a divisão do output pelo input no domínio da frequência, né? Claro, a gente está lidando com um sistema linear invariante com o tempo. Então tem essa limitação aqui. Inclusive, dentro do Generate Measurement, tem lá um argumento que diz qual é o método que você está trabalhando. E você tem que prestar atenção que o método é linear. Então, ele está admitindo que o sistema é linear invariante com o tempo.
Só para mostrar aqui, eu cavei bastante aqui, eu descobri esse método privado que mostra que eu tô, o que eu acabei de falar, né? Vocês veem que ele coloca o result, o output signal e o input signal, e o método, se for linear, ele faz isso aqui. E é isso, por enquanto. Isso foi o máximo de cálculo de função de transferência que eu consegui por enquanto, com o meu aparato aqui. Eu acabei esquecendo de falar, eu fiz essas medições da função de transferência com esse microfone abandonado que meu irmão tinha, eu pensei que estava quebrado, e aí eu optei por usar ele para, pelo menos, mostrar para vocês. Eu não sei qual é o modelo dele, gente, se vocês souberem, depois me avisem, mas a gente perdeu as especificações dele. Ele parece ser um BM800, que é um tipo de microfone condensador desses que você compra via AliExpress. Eu acho que foi exatamente isso. Vou depois checar com ele. Mas então, gente, aí aqui eu plotei a minha função de transferência. Claro que faltou várias coisas, faltou calibração, faltou várias coisas para chamar isso de fato de um resultado científico, mas, novamente, estou tentando fazer aqui alguns exemplos para motivar, né? Então, a gente consegue ver aqui a função de transferência da sala plotada no tempo, aqui plotada em dB, e aqui na frequência, né? Uma coisa que eu modifiquei no código, que está aqui, deixa eu ver se consigo para a gente conseguir sacar esse FRF object num arquivo binário, né? Chamado de resposta a corredor. Lembrando que o formato do arquivo é H5Py. E ele é salvo no diretório que a gente está trabalhando. Como eu mostro aqui. Resposta corredor H5F5Py. Perdão, HDF5. Isso que eu ia falar, não tem o Py, não. O Py a biblioteca que trabalha com HDF5. O HDF5 é um formato aberto para gravar dados Big Data. Isso. Eu acabei me confundindo, perdão, galera. Vamos lá. E aqui é o exemplo extra que eu combinei de falar para vocês. Eu sempre me interessei muito por síntese digital de áudio. E aí eu tentei fazer aqui um som sintetizado por síntese aditiva, né? A gente tem vários tipos de síntese quando a gente está trabalhando com síntese de áudio, pode ser síntese aditiva, subtrativa, granular, tem vários tipos de síntese para a gente fazer som sintético, né? Digitalmente sintetizado. E aqui o que eu fiz? Eu gerei vários senos, tal que a envoltória, o coeficiente que diz o quão cada seno é relevante e é a amplitude RMS de cada um, a frequência que está sendo trabalhada, vocês podem ver que eu botei aqui ligeiramente diferente algumas frequências para eu ter um efeito meio chorus, vai gerar um batimento nas ondas e vai gerar um chorus, que é o que a galera da música fala bastante, uma modulação. E aí, finalmente, eu somei todos esses senos aqui numa mistura. Então, o que fica de aprendizado aqui é que a gente também pode somar, subtrair signal objects. Afinal, os generate scenes aqui, todos são signal objects. E aí, por fim, eu usei essa função aqui que eu lembrei que eu não tinha usado, que é o merge. Ele basicamente vai colapsar o mistura e o baixo em um signal object só. E aí eu consigo botar mistura play para ouvir o que está rolando. Bom, gente, a apresentação está no fim, eu vou fazer as considerações aqui. As referências que eu usei foi basicamente o Read the Docs, que os desenvolvedores da Python fizeram. Vi várias coisas no GitHub deles também, nessa pasta aqui, PyraMaster. Usei esse livro aqui do PUC e do Karjalainen, Communication Acoustics and Introduction to Speech, Audio and Psychoacoustics. É um livro bem legal para a nossa área. O Oppenheim, que foi o livro que eu tive base para aprender análise de sinais, e eu queria fazer um agradecimento especial ao Marcos Reis, ao Matheus Lazarim, ao João Paes e toda a comunidade envolvida pelo desenvolvimento da Python. Peço desculpas aí se eu tiver falado algo incorreto e espero que a gente consiga botar esse toolbox para frente e tornar ele cada vez mais acessível e mais poderoso.
Muito obrigado pela participação de todo mundo. Eu agradeço, foi meu primeiro seminário aqui e, de certa forma, uma apresentação minha para o grupo. Então, espero que vocês tenham curtido e muito obrigado. Valeu, Pedro. Acho que agora todo mundo sabe um pouquinho mais aí do que a Pita é capaz. Pita ou Python, né? Acho que vai ser a discussão, é igual os ingleses sobre tomato ou tomaro. E a gente agora fica motivado a usá-la um pouco mais. Hoje mesmo, eu de manhã estava fazendo uma medição com a Fernanda e a gente usou o toolbox do MATLAB, que é o pai da Pita, Sim. que no meu caso é por inércia, né? Como eu já estou acostumado a usar no MATLAB, eu uso lá, mas vendo que está tudo montado no Python, é mais fácil de migrar agora. Ah, E eu acho. aí ir ajustando os detalhezinhos. O que você sentiu assim? Você acha que já dá para trabalhar ou com essa biblioteca ou ainda Cara, aparece muito erro no meio do caminho? eu acho que se para algumas situações específicas, como medições de salas, por exemplo, pelo menos na versão que eu estou usando hoje, ainda tem algumas limitações. Eu acho que talvez essa questão de análise de parâmetros de salas ainda está um pouco precisando de alguns ajustes. Mas para os outros propósitos de visualização de gráfica de sinais, por exemplo, cálculo de transferência de funções de transferência de sistemas, eu acho que ela tá legal já. Dá para deixar tudo mais formalizado. E, claro, vários exemplos aqui faltaram, né? Calibrações e tal. Então, acho que com esses scripts adicionais aí para fazer esse processo, a gente consegue usar. Legal. Eu acho que a gente precisa. A proposta desse seminário hoje era fazer um pouco de marketing dessa ferramenta, né, para o grupo começar a usar. Sim. A gente, como eu acabei de dizer, a gente tem a opção do Toolbox no MATLAB. Ele, só para contextualizar, né, o Pita vem, até pegaram o nome, o Pita vem do ITA Toolbox, que foi um toolbox de acústica para MATLAB que a gente desenvolveu ainda durante meu doutorado, eu e mais vários colegas lá no Institute for Technical Acoustics, desenvolvemos. Daí o nome ITA. E isso foi um desenvolvimento de muita gente por muito tempo, né? A gente começou isso em 2009 e ainda está sendo desenvolvido. Então, imagina, são 10 anos de desenvolvimento que agora o pessoal do Pita está querendo migrar pro Python. Não vai ser nem um pouco rápido nesse processo. Com certeza. Com certeza. Mas começando a usar e sentindo as necessidades e ajudando, né? Porque essa eu acho que é o outro grande ponto, é que ele já nasceu com a ideia de ser código aberto, então todo mundo indo no GitHub e contribuindo, as chances são boas de que ele desenvolva rápido, né? Então, a Eu ideia é acho que a gente que passe a colaborar nessa ação aí de sim. desenvolver um toolbox de acústica no Python. Eu troquei bastante e-mail com quem estava mais disponível para responder os e-mails, assim, na maior parte do tempo era o Matheus, né? Que é um dos que está encabeçando, o Matheus Lazarim. E ele falou, pô, Pedro, isso foi anteontem. Ele falou, pô, Pedro, a gente conseguiu fazer uma medição de uma transfer function e se você quiser dar uma olhada lá no exemplo que a gente fez. Só que acabou que o exemplo tinha muita coisa ainda nebulosa, digamos assim, nada, não estava tão claro, e aí eu, como precisava apresentar hoje, eu optei por ficar com esses exemplos que eu tinha desenvolvido. Você viu se já tem coisas para áudio espacial, algum processamento multicanal, ou ele
Ele grava, claramente ele grava e reproduz, você mostrou, mas funções específicas para processar áudio multicanal, você chegou a ver? Não, para processar áudio multicanal especificamente eu não vi. Uhum, tá. Tá aí um ponto que a gente pode começar a olhar. Colegas, algum comentário aí? Alguém já tinha usado essa biblioteca? Ô Bruno, tem uma outra biblioteca, eu estou procurando sobre ela aqui, que tem um pouco de coisas para trabalhar com áudio espacial. Ambisonics, acredito que não seja tão completa, mas tem sim. Eu estou procurando qual modelo que é, qual que é a biblioteca. Qualquer coisa dá para me juntar. Eu tenho uma pergunta para o Pedro. Você usou o Spider o tempo inteiro e o Anaconda, né? Você sabe se tem alguma possibilidade de usar o Python no Colab, que é uma coisa que hoje é tão fácil para as pessoas acessarem direto no navegador sem precisar instalar nada? Nossa, eu concordo totalmente com você, cara. Inicialmente eu falei com o Bruno que o meu intuito era fazer toda essa apresentação no Colab. Só que me parece assim ser um beco sem saída, porque o servidor que está sendo rodado ali no Colab, ele é um servidor da Google, né? Então ele talvez não tenha acesso aos hardwares de entrada e saída do meu PC. O que pode ser utilizado? Eu já vi o Matheus e o João comentando comigo uma possibilidade de usar o Jupyter, só que rodando em servidor local, não seria aquela versão do Jupyter Online, no caso. Mas aí você fala para gravação e reprodução, né? Para análise de sinais já seria mais tranquilo. Daí. Seria bem mais legal. Beleza. Se eu chegar no Colab e colocar import Pita, ele reconhece o pacote. O pacote está disponível no pacote. Não, na verdade, você tem que primeiramente instalar todas as outras coisas que tá. Tipo, a forma como eu tentei, né? Eu fui fazendo vários pips, fui instalando as bibliotecas que são dependentes, e aí no final eu falei, install Python, só que ele dá um problema de reconhecimento justamente na biblioteca que é o Sound Device. Ele deu um problema no Google nessa hora. Foi no Sound Device que tem o intercâmbio com as entradas e saídas. Mas talvez eles tenham corrigido. Vamos tentar. Uhum. Tá, mas o fato é que ele está disponível no servidor global de pacote. Isso. Que é o pip. Bom, na hora que você faz pip import, pip install, ele baixa desse repositório central, né? A melhor forma, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para o link. Só um minuto. O link que eles recomendam para você instalar diretamente do... É você digitar isso aqui no terminal, né? Você informa da onde que ele deve pegar. Você dá o path e aí ele... A versão mais atualizada, né? Certo. Esse link que eu enviei aí é o que eu falei, que tem alguns módulos para trabalhar, inclusive com Ambisonics. Não sei quão funcional é, mas tem algumas funções. Tem. São esses módulos. Acho que a gente já viu isso, né, Douglas, uma outra vez. Sim, cheguei a olhar. Mas ele era meio fraquinho, se eu me lembro, se é isso mesmo que eu estou pensando. Acho que isso é uma questão do código aberto, né? Todo mundo começa a desenvolver e aí vira Darwin, né? O mais forte sobrevive. Quem tiver. Todo mundo começa, cada um fazendo o seu, e aí quando vai vendo que tem um que está melhor, começa a ajudar esse daí, e no fim sobra um forte. Bem que aprendizagem de máquina não é bem assim, né, Hugo? Não pode esquecer também da libRosa, né? Que já está bem definida na área
e tem vários módulos que funcionam muito bem. Mas a librosa é para processamento, né? Ela não tem essa parte de gravação, reprodução. Sim, mas eu acredito que um conjunto entre uma ferramenta e outra Sim, juntar as duas. consegue mesclar elas e ter alguma coisa funcional, não sei, que seja usado. O NumPy, que eu acho que é a biblioteca mais bem consolidada de Python, começou assim, eram dois pacotes que competiam, até que eles mergiram. Quais eram? Era o NumPy. Porque o SciPy tem várias coisas que tá bem igual do NumPy, né? O SciPy depende muito do NumPy, tanto que você não consegue instalar o SciPy sem o NumPy. Mas antes dos dois projetos mergirem, era o Numerical e o segundo eu não lembro o nome. Tá. Então, é isso aí. As coisas vão evoluindo e depois se juntam. Vamos todo mundo fazer um pull request aí no Git, vai deixar eles bem felizes. Beleza, pessoal, mais alguma questão aí pro Pedro? Então, Pedro, bem-vindo aí ao grupo, né? O Pedro vai... Acabei não introduzindo no começo, vou fazer uma introdução final, mas o Pedro vai começou já faz um mês, né? A iniciação científica aqui conosco, e vai estar trabalhando com equalização de fones de ouvido, né, Pedro? Aí a gente vai poder escutar nossos áudios com fones individualmente equalizados daqui a um tempinho. Beleza, pessoal. Então eu vou parar a gravação aqui. Tchau, tchau aí, quem estiver vendo a gente no YouTube depois.